Seja bem-vindo a mais um episódio do Mentalcast. E antes da gente começar, um breve recadinho. A gente decidiu trocar o formato de 2 episódios por mês para 1 episódio por mês. Por quê? Porque a gente consegue render mais o conteúdo, a gente consegue fazer cortes, resuminhos, tanto em imagem como em vídeo. E todos esses resumos, esse material, a gente disponibiliza no Instagram, que é mental_cast. Procura lá. Você vai ter o material mais resumido. Eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem assistir o episódio todo, então ali tem o material de uma maneira mais resumida. Você também pode dar sugestões, comentar sobre o que você acha desse formato e dar sugestões de temas, né? É sempre bom a gente receber sugestões para a gente levar aqui pro podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é o coping religioso, né, Camila? Isso, e para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Raquel. Raquel, você pode contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória? Olá, pessoal. Olá, Camila. Olá, Júnior. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu sou psicóloga. Eu me formei na UBRA, em Canoas, aí no Rio Grande do Sul. E eu fiz mestrado e doutorado pela URGS, em Porto Alegre. Trabalhei com coping religioso em crianças no meu mestrado, fiz uma pesquisa sobre esse tema. No doutorado, eu trabalhei mais com a população adolescente, então a vivência da espiritualidade, da religiosidade na adolescência, e sempre vinculando esses temas com o bem-estar infantil e adolescente. E agora eu estou fazendo pós-doutorado na USP, em São Paulo, e continuo trabalhando nessas temáticas de espiritualidade, religiosidade e bem-estar. Legal, a gente pode começar por onde, Camila? Eu acho que seria legal a gente começar definindo o que é coping, que eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida do que é e qual que é a diferença, que às vezes a gente ouve algumas pessoas falando coping, outras falando em enfrentamento. Você pode explicar um pouco pra gente? Com certeza. A gente usa a palavra coping em psicologia para falar das estratégias, do conjunto de estratégias que as pessoas usam para lidar com situações difíceis. Então, essas estratégias elas podem ser a nível de comportamento, então atitudes que as pessoas tomam em relação a problemas, a situações de estresse. Podem ser estratégias emocionais, no sentido de lidar com sentimentos, com emoções que essa situação traz. Podem ser estratégias cognitivas, então, como que a pessoa interpreta a situação, como que ela lida cognitivamente, né? Como é que ela pensa a respeito dessa situação. Então, são esse conjunto de estratégias. A gente não tem uma palavra em português que represente exatamente o que é coping, que é uma palavra em inglês. A gente usa, sim, como tradução possível, enfrentamento, mas nem sempre é a palavra adequada. Então, em geral, nas pesquisas ou quando a gente está falando sobre isso, a gente prefere manter o termo em inglês. Por quê? Porque nem sempre, diante de um problema, a gente enfrenta esse problema. Né? Às vezes, uma estratégia ela pode ser justamente evitar o problema ou negar o problema, buscar outras coisas para não pensar no problema. Então, por isso que enfrentamento nem sempre é uma boa palavra para falar sobre isso. Mas é usada também, não está errado, só com essa observação de que nem sempre, né, o coping ele é o enfrentar, pode não representar isso. Muito bom, porque eu tinha essa dúvida, assim, eu associava o coping com a ideia da tradução direta, enfrentamento, e foi muito didático agora o porquê que não é especificamente a palavra enfrentamento a melhor palavra para pegar todo o significado, né, do coping. E pensando nesse sentido, então, existe um coping que ele está no aspecto da religião, um coping religioso. O que seria isso? A gente fala em coping religioso quando a gente pensa num conjunto de estratégias para lidar com situações de estresse, com situações difíceis, que estão relacionadas a uma fé religiosa ou à espiritualidade. Então, quando essas estratégias, elas passam por uma interpretação, passam por essa questão de fé religiosa ou fé espiritual ou espiritualidade.
A gente pode aprofundar nisso, mas, por exemplo, uma pessoa que acredita em Deus e ela enfrenta a situação, ou ela lida com a situação a partir dessa crença em Deus. Então, acredita que Deus está olhando por ela, que Deus está cuidando dela, que Deus está no comando da situação, ou vai a um templo religioso buscar ajuda do líder espiritual. Há uma série de estratégias ligadas à fé religiosa. E ela vai se relacionando com outros construtos do tipo esperança, otimismo, ou... existe essa relação? Entende o que eu quero dizer? A pessoa vai desenvolvendo esse coping religioso e dentro desse coping religioso há esse construto de esperança, de ver um futuro num desfecho positivo, que nem você colocou como exemplo agora. Esses outros construtos a gente pode entender como resultados das de coping, o coping religioso ou não. Então, conforme eu vou desenvolvendo estratégias, eu vou lidando com a situação, eu posso ter vários desfechos. Então, os desfechos eles vão ser relacionados ao bem-estar, a melhora da situação, a forma, né, como eu vou interpretar essa situação. Então, as estratégias me ajudam a desenvolver esse tipo de desfecho, sim. Tanto estratégias não religiosas quanto estratégias religiosas. Raquel, e quando você estava falando no começo, você disse que a gente não usa exatamente o termo enfrentamento, porque nem sempre o resultado é enfrentar. E você pode diferenciar para a gente se existe o coping que é mais positivo e o que é negativo ou não? Em geral, a gente evita falar em coping bom ou coping ruim, porque uma mesma estratégia de enfrentamento, uma mesma estratégia de coping, ela pode ser muito boa para uma pessoa e não funcionar para outra. Então, se eu e a Camila, por exemplo, estamos vivendo uma situação de estresse muito parecida, que é a pandemia, vamos dizer assim, e consequências da pandemia nas nossas famílias, e a gente usa a mesma estratégia, pode ser que essa estratégia funcione muito bem para a Camila, traga bem-estar, traga um senso de calma, que ela consiga lidar com isso bem, e para mim essa mesma estratégia não ter o mesmo desfecho. Então é importante a gente, sempre que vai pensar nessas questões de estratégias de coping, lembrar disso, que a gente precisa olhar o processo. Então nem sempre uma estratégia que parece positiva nesse sentido, ela vai para todo mundo da mesma forma. Então, tem muitas características individuais que a gente precisa olhar também. Mas, na literatura sobre coping religioso, a gente tem sim essa diferença feita na literatura. Ela é discutida, mas a gente pode entender assim, que tem um grupo de estratégias coping religioso que, em geral, normalmente, elas apresentam maior relação com bem-estar, com diminuição da ansiedade, diminuição da depressão. E esse grupo de estratégias a gente conhece como coping religioso positivo. Enquanto a gente tem um grupo de estratégias, eu posso citar alguns exemplos para vocês, que em geral, nas pesquisas, elas têm relação com aumento de ansiedade, aumento de depressão, não melhora da situação de ajustamento, né? Tem muitos estudos, por exemplo, feitos com populações clínicas em hospitalização. Então, que esse coping, essas estratégias não contribuem para um ajustamento da pessoa na sua situação de estresse. Por isso que a gente tem essa nomenclatura de coping positivo e coping negativo dentro do coping religioso. Posso continuar? Querem Pode. Perguntar? Não, pode falar. Quando essa teoria foi assim feita pelo Pargament, lá em 1997, ele escreveu um livro sobre isso, a visão era muito amplamente foi divulgada, né, do coping positivo e do coping negativo. Pargament, ele criou escalas para avaliar isso, então a gente tem instrumentos que avaliam coping religioso positivo, coping religioso negativo. Com o tempo, com o avanço das pesquisas, o próprio Pargament, ele passou a se referir a estratégia de coping religioso, para esse grupo de estratégias positivas, e passou a chamar isso que antes era chamada de estratégias de coping negativo como struggles, que são estratégias de conflitos religiosos e espirituais. Porque
esse grupo de estratégias de coping negativo, coping religioso negativo, em geral são estratégias assim, a pessoa ela se sente culpada, ela se sente punida pelo ser superior, por exemplo, por Deus. Então, ela acredita que aquilo que está acontecendo com ela é uma punição, ela acha que Deus está com raiva dela. Então, tem uma série de estratégias que a gente relaciona mais com conflitos espirituais, conflitos religiosos. E aí o Pargamet, ele argumenta, mais recentemente, que nem sempre esses conflitos vão levar a um desfecho negativo. Para algumas pessoas, pode ser que desenvolver um conflito religioso espiritual leve para um desfecho positivo, em termos de saúde mental. Então, por isso que, embora a gente ainda use coping positivo e coping negativo, tem que sempre fazer essa observação, que é olhar o processo e como que aquela estratégia funcionou ou não funcionou para determinada pessoa ou determinado grupo. É como se fosse é que nem quando a gente pensa talvez na autoeficácia como sempre positiva e dependendo do contexto talvez ela é negativa, né? E talvez a ideia de crescimento pós-traumático, nem todo trauma ele vai necessariamente ter um desfecho negativo. Então, trazer essa complexidade do contexto e do indivíduo ali, né? Isso mesmo, Júnior. Entendi. E dentro do coping, quais são as estratégias, métodos utilizados? Então, a gente pode pensar nessa divisão mais clássica, né, que é muito utilizada no Brasil ainda, principalmente pelos instrumentos que a gente tem para avaliação do coping religioso. Então, a gente tem um grupo de estratégias relacionadas à relação com o ser superior, com Deus, no sentido de se sentir amparado, se sentir cuidado, se sentir ouvido, acolhido. A gente tem estratégias também ainda nesse grupo de coping positivo relacionadas à intercessão. Então, buscar fazer orações, fazer meditações, ou pedir para alguma pessoa da sua comunidade religiosa que interceda, que ore por ela. Então, são estratégias também nesse grupo. E a gente tem também estratégias de busca de apoio institucional, né? Que seria isso, buscar um centro religioso, buscar uma igreja, um líder religioso, buscar nessa comunidade. Então, há uma série de estratégias diferentes possíveis, né, dentro desse grupo. Quando a gente pensa em estratégias negativas, né, que são mais relacionadas aos struggles, a gente está falando desse grupo de estratégias um pouco ao contrário disso. Então, assim, se sentir punido, se sentir culpado, ou achar que é o grupo religioso ao qual a pessoa pertence, ao invés de acolher, a pessoa se sente julgada, acha que as pessoas, como se estivesse apontando o dedo, né? A culpa está acontecendo por culpa sua. Então, é a forma como a pessoa avalia, tanto diante do ser superior, de Deus ou dos seres espirituais, quanto, né, dentro desse grupo religioso. E é importante que nem sempre é comportamento. Então, às vezes é avaliação cognitiva. Então, como que a pessoa interpreta o problema, né? Como que ela vê, com que lente ela está olhando para esse problema. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essas estratégias de coping que podem levar para um desfecho mais positivo e talvez, assim, há essa correlação, são aquelas onde a pessoa se sente pertencente a um grupo. Eu entendi essa ideia de pertencimento e acolhimento. Uma ideia de ter alguém que intercede por ela, né? No sentido de... eu entendi, uma busca por uma oração, uma meditação. E qual que foi o terceiro? Agora me fugiu. O relacionamento direto com o ser superior, né? Então, se sentir cuidado, se sentir amparado por Deus, por exemplo, ou por anjos, né? Ou por espíritos, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E qual é essa estratégia de coping? Quais são as correlações e os desfechos que normalmente ela tem? Eu falo assim, em nível de bem-estar,
Eu acabei lendo muito rápido, assim, os conteúdos produzidos e vi que há essa correlação entre o coping religioso e bem-estar, né? Eu não me lembro se era mais relacionado ao bem-estar subjetivo ou psicológico, mas havia uma espécie de correlação, né? Isso. A gente tem uma série de pesquisas indicando que o grupo de estratégias que a gente conhece, né, como coping religioso positivo, elas contribuem para um maior bem-estar, maior qualidade de vida da pessoa diante da situação. A gente pode pensar tanto no nosso dia a dia, então as pessoas usam estratégias de coping religioso para lidar com pequenas situações cotidianas, como pensar em situações mais pontuais, mais grandiosas no sentido do evento. Por exemplo, a perda de alguém querido ou um desemprego. Então, são situações mais atuais e profundas, e a gente tem situações cotidianas. Então, o coping ele pode ser utilizado tanto em uma situação de dia a dia, né, no corre-corre, quanto numa situação mais profunda, específica, uma situação pontual. E a gente tem estudos mostrando a contribuição dessas estratégias para o bem-estar, qualidade de vida, para um aumento do propósito, né, na interpretação positiva que a pessoa faz dessa situação. E enquanto esse grupo de estratégias, normalmente denominadas de negativas, elas podem não ter esse efeito. Então, em geral, uma pessoa que se sente punida, se sente castigada por Deus, ou dependendo da sua crença, né, pelo ser superior, ou se sente julgada pelos membros da sua comunidade religiosa, em geral, a gente não vê esse aumento de bem-estar, de qualidade de vida, que as pesquisas mostram, uma manutenção da situação, do problema, ou um aumento da ansiedade, um aumento de possibilidades aí de sintomas de depressão. Então, nesse sentido. Pode falar. Raquel, e dentro do coping, existem estilos? Isso, a teoria do coping religioso, lá criada por Pargamet, vai dizer que, além das estratégias que as pessoas desenvolvem, a gente pode entender que há alguns estilos no sentido de que é uma coisa mais consistente, né? As estratégias, elas são pontuais e os estilos são um pouco mais consistentes. Então, é a forma como eu, pessoa, lido com as situações de estresse a partir do coping religioso, o estilo de lidar com isso. Então, o Pargamet ele vai dizer de pelo menos 3 estilos. Então, pensando nessa questão da autoeficácia que o Júnior trouxe, a questão do autocontrole, do locus de controle que a pessoa tem na sua vida. Então, a gente tem pessoas que acabam tendo um estilo mais delegante ou delegativo, que é quando ela confia plenamente nesse ser superior ou nesses anjos, espíritos, e ela pega esse ser superior o controle total da situação. Então, é como se ela confia plenamente que esse ser superior vai ver ou vai encaminhar a situação da melhor maneira. Então, a gente chama isso de estilo delegativo ou delegante. Enquanto a gente tem, numa outra ponta, né, as pessoas em que tomam o controle para si. Então, ok, eu confio em Deus, eu confio que tem alguém ou alguns seres cuidando de mim, mas quem está no controle da situação sou eu. Então, a gente tem o nosso estilo autodiretivo. A pessoa que se direciona no enfrentamento dessa situação. Então, são 2 extremos. E a gente tem um terceiro estilo que Pargamet vai chamar de estilo colaborativo, que são pessoas que confiam em alguma coisa, que têm uma fé, por exemplo, em Deus, que acreditam que Deus está no comando, que está controlando a situação, mas que ao mesmo tempo tomam a sua parcela, né, digamos assim, de contribuição diante daquele problema, diante daquela situação. Então é como se eles fossem trabalhar em parceria com Deus na resolução daquela situação de estresse. Então são esses 3 estilos que a gente vê na literatura, principalmente, pensa em coping religioso. E há uma associação assim entre ter mais indicadores positivos no sentido assim de bem-estar e menos
ansiedade ou humor depressivo? Há uma associação entre esses estilos? A princípio, você faria algum chute nesse sentido? Eu pensaria no colaborativo. Eu pensava no colaborativo, mas mas eu acho Na parte de delegação, de gerar mais ansiedade, mas os dois, tristeza. você não acha que talvez o outro também, como que é o nome? Direcionamento. Autodiretivo. Parece um perfil mais também ansioso. Sim. Eu perguntei porque, em geral, quando a gente ouve esses nomes, dá a sensação assim de que o delegativo, o delegante é ruim, que a pessoa simplesmente entrega para Deus, né, Sim. ou para os seres superiores, e o autodiretivo seria bom, ou colaborativo. Eu acho complicado a gente falar assim, porque, de novo, depende da situação. Do contexto. Então, pensando nos aspectos psicológicos, pensando na saúde mental, a gente imagina, né? A gente pensa que para o ser humano é importante desenvolver o locus de controle, desenvolver essa capacidade, né, de poder agir. Então, se sentir confiante para agir. Isso tudo são aspectos importantes em termos de saúde mental. Mas pensar em situações, por exemplo, em que a pessoa não pode agir, assim, não tem o que ela faz, né? Diante da morte de alguém, por exemplo, Total. em que ela literalmente perde o chão, ela não sabe o que fazer, tem o que fazer. A gente não pode simplesmente apontar que um estilo é melhor que o outro. Sim. Eu acho que depende do processo, depende da situação e como que essa forma de agir, o que essa forma de agir vai trazer para a pessoa. Então, pode ser que a pessoa ela tenha esse estilo delegativo em determinada situação, mas isso traga para ela bem-estar, traga a sensação de conforto, traga uma melhora, uma superação da situação. E enquanto se ela tivesse lá no estilo autodiretivo, ela não conseguiria se sentir tão bem, ou não conseguiria superar essa situação. Pode falar, desculpa. A gente tem alguns estudos apontando que o estilo o estilo autodiretivo ou o estilo, principalmente o colaborativo, eles trazem mais aspectos de saúde mental, então alguns desfechos de bem-estar, os desfechos mais ligados aí, mas sempre com esse porém de que é importante a gente olhar para a situação e para cada caso, né? Então, se a gente está atendendo alguém na clínica, por exemplo, pensando em psicologia, é importante que a gente veja como que para aquela pessoa está sendo, as estratégias que ela está utilizando, o estilo que ela adota em relação a isso, e tente fazer uma análise individualizada da situação. Eu tenho essa sensação forte, porque às vezes vem um paciente com uma necessidade de controle muito grande, que faz ele tem um pensamento assim intrusivo de preocupação a todo momento, e causando assim esse estado mais ansiogênico. E para mim me soa essa ideia de Deus no controle, uma forma de ele não ficar tão preso a variáveis que ele não controla, ou que se ele que ele não tenha tanta... É que nem você falou, você deu o exemplo da morte, né? Então, me soou bastante positivo nesses contextos específicos, onde que o controle a percepção de controle, ela continua mais delegada, né? Para um ser supremo. Eu acho que é por aí. Se a gente pensar no contexto da pandemia, né, por exemplo, a gente tem aí pessoas que vão pegar totalmente o controle para si, né? Em termos assim, eu tenho uma fé religiosa, mas a minha fé não influencia nisso que eu estou vivendo agora, então tudo depende de mim, então me cuido, eu que faço, lavo a minha mão, eu que uso máscara, eu que mantenho distanciamento. E isso para algumas pessoas pode ser bastante positivo em termos de saúde mental, enquanto que para outras pode gerar um nível de ansiedade, no sentido de que, nossa, tudo depende de mim, né? Eu não confio em mais ninguém, eu não confio que tem alguém me protegendo. Então, por isso que eu acho complicado a gente dizer que um estilo ou outro. Ao mesmo tempo,
Se a gente parar para pensar nessa situação específica, em alguém que acredita tudo, 100%. Não, se eu pegar a Covid é porque Deus quis, ou é porque era para ser assim, 100%. E aí isso faz com que a pessoa não tome cuidados de saúde, então a pessoa não pegue a sua parcela de responsabilidade, né? Pare de usar máscara, ou se é para pegar, eu vou pegar igual. Então, isso acaba trazendo prejuízos não só para a saúde mental, quanto para a saúde física também. Sim. Então, é importante a gente olhar para o processo e para como que resultados que esse pensamento, essa lente, né, do coping religioso está sendo utilizado e está trazendo resultados para a pessoa. Você até comentou que está pesquisando sobre o coping religioso durante a pandemia, certo? E o que você percebe sobre a forma das pessoas lidarem com a pandemia? A gente fez uma pesquisa na USP com nosso grupo da USP, eu, a Camila Torres, a Mônica Wang e o professor Wellington Zangari. Nós fizemos uma pesquisa online ano passado, em maio, a coleta, então a gente estava no início da pandemia, né? A gente sempre conversa que se a gente fizesse a pesquisa hoje, talvez os dados fossem um pouco diferentes já, depois de um ano aí lidando com isso. Eu até peguei aqui para ter os dados em mãos, mas a gente deixou a pesquisa 5 dias, o formulário online, e 3.190 pessoas responderam. Então foi uma amostra bem significativa, mostrando também o quanto que as pessoas querem falar sobre esses temas e gostam quando a gente aborda aspectos da religiosidade também. Então, a gente teve aí pessoas de 18 a 87 anos que responderam, uma média de 43 anos, 67% mulheres, mas pessoas de todas as regiões do Brasil. Isso foi muito interessante. E uma primeira pergunta que a gente fez em relação à vivência religiosa foi se essas pessoas acham ou interpretavam que a pandemia modificou a sua forma de vivência religiosa. Então, quanto que elas acham que a pandemia impactou na sua vivência religiosa? E a gente teve 4% das pessoas que disseram que durante a pandemia passaram a viver menos a fé religiosa. 4%. A partir, a gente teve 48% de pessoas. Perdão, desculpa te interromper. Deu uma leve cortada, 4%. Qual foi a resposta? 4% dos nossos participantes disseram que passaram a viver menos a fé religiosa durante a pandemia. Menos intensamente. 48% disseram que não perceberam alguma alteração. Então, se eram religiosos antes, continuaram religiosos. Se não eram religiosos, continuaram não religiosos. Não sentiram alteração. Mas 46,9% dos nossos respondentes disseram que passaram a viver Então, esse é que quase 50% desses 3.197 brasileiros disseram que durante a pandemia passaram a viver de forma mais intensa a sua fé religiosa. A gente sabe por pesquisas, por outros, que em geral a gente espera em situações mais difíceis, as pessoas que têm fé religiosa, elas busquem mais e acabam passando a viver mais intensamente a fé nessas situações, esses momentos de estresse. Então, esse é um dado que a gente normalmente espera a partir do que a gente sabe, do papel da fé na vida das pessoas. E, enfim, o nosso estudo acho que corroborou isso. A gente viu que os brasileiros, eles sim fazem uso de estratégias de coping religioso para lidar com a pandemia. E aí as pessoas citaram desde a questão de lidar com o isolamento, lidar com o afastamento de pessoas queridas, a questão do home office, de lidar com a questão do EAD. Então, foram várias situações de estresse que as pessoas citaram e que mencionaram utilizar estratégias de coping para lidar com essas situações. Tanto, então, o distanciamento, isolamento,
as questões de home office, de mudança de rotina, de ter que lidar com a família mais intensamente em casa, até a própria questão da doença. Então, medo de contaminação, medo de contaminar outras pessoas, ou lidar com alguém doente na família. Algumas situações de luto foram reportadas, embora a gente estava lá no começo da pandemia, quando a gente fez essa pesquisa. E, enfim, um dado que nos chamou bastante atenção... Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Pareceu que deu um corte aqui. Um dado que nos chamou bastante atenção foi que nessa nossa amostra, os participantes mais jovens foram quem mais recorreram ao uso de coping religioso. Bom. Então, a gente tinha participantes de 18 a 87 anos, como eu falei, e a gente dividiu os nossos participantes em 4 grupos por idade. E aí a gente fez uma comparação de faixa etária. E, em geral, a gente vê na literatura que as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, elas recorrem mais ao uso de coping religioso. E na nossa pesquisa não foi o que aconteceu. Então, a gente teve aí uma média mais alta de coping religioso entre os jovens de 18 a 21 do que até entre os idosos, aqueles acima de 60. Então, tem um dado que Existe alguma hipótese para isso? Assim? A gente ainda está pensando, analisando os dados, né? Estamos em fase aí de escrita. Então, a gente teria que ver... Agora cortou bem. Raquel, cortou seu áudio. Você está nos ouvindo? Deixa eu ver aqui. Voltou. Oi? Voltamos. Isso, eu ia te mandar mensagem que cortou seu vídeo. A gente tá... Eu vi que eu fiquei paralisada ali, mas eu tô ouvindo vocês o tempo todo. A gente estava falando se poderia existir alguma hipótese em relação aos jovens procurarem mais esse coping religioso, estratégia de coping religioso. Você estava falando que vocês estão escrevendo ainda e aí travou. Tá. Estamos pensando sobre isso, discutindo ainda os dados, mas a gente teria que ver se é possível achar alguma outra variável que esteja aí no meio. Então, algumas situações de estresse mais intensas, vivenciadas por esses jovens do que pelos mais velhos, ou talvez pensar que talvez as pessoas mais velhas já passaram por situações semelhantes ou um pouco parecidas com essa que a gente está vivenciando, então talvez elas mantiveram o seu nível de religiosidade ou já tinham um nível de uso de coping antes da pandemia e mantiveram, enfim, são algumas coisas que a gente está pensando ainda a respeito disso. Você falou também que seu mestrado foi feito a partir de análise de crianças, certo? Você pode contar um pouco pra gente o que você percebeu de coping religioso nas crianças? Posso, sim. No geral, nas pesquisas de religiosidade, de espiritualidade, e talvez eu possa falar até da psicologia, né, no geral, de outros temas também. A gente tem um número muito pequeno de pesquisas na infância. E aí, isso se reflete também na área da religiosidade e na área do coping religioso. Tem uma série de questões, né? Assim, é mais difícil acessar as crianças, é complicado fazer pesquisas com crianças, porque a gente tem que ter instrumentos ou formas de acesso adequados. A gente precisa não só do aceite das crianças, mas do aceite dos responsáveis. Então, acessar essas crianças não é tão simples. Então, a gente tem um número muito maior de pesquisas com adultos, informações sobre esses processos com adultos do que na infância. Mas a gente também tem pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, feitas com crianças sobre coping religioso. E essas pesquisas nos mostram que as crianças também fazem uso de estratégias, recorrem à fé religiosa quando estão passando por momentos, por situações que elas consideram difíceis, que elas consideram estressantes. E eu fiz uma pesquisa com crianças brasileiras, na verdade com crianças gaúchas, porque essa pesquisa foi feita só no Rio Grande do Sul, e a gente avaliou
também o uso de estratégias de coping religioso entre as crianças, né, de 8 a 12 anos. E a gente verificou através de um instrumento, eu fiz a tradução, a adaptação desse instrumento para o português, para poder utilizar nessa pesquisa. Então, a gente aplicou um instrumento de coping religioso positivo e negativo para ver essas crianças faziam uso dessas estratégias. E também perguntamos para as crianças em que situações elas faziam uso dessas estratégias. Então, tem alguns dados interessantes. Assim como as pesquisas dos adultos, as crianças tiveram uma média moderada de coping positivo e um baixo uso de coping negativo. É isso que a gente espera. E as pesquisas mostram que tem um grupo pequeno de pessoas que usam coping religioso negativo e um grupo maior que fazem uso de coping religioso positivo. E as crianças citaram situações cotidianas, então, lidar com brigas, tanto na família quanto na escola, lidar com conflitos, ou situações de enfermidade, situações de perda, né, de luto. Então, foram situações que as crianças citaram. Uma coisa interessante, assim, as crianças também citaram usar coping religioso diante de situações em que elas erram, então, que elas cometem erros, e diante de notas escolares também. Então, problemas na escola, problemas de aprendizado, também foram citados pelos participantes. Muito interessante, né? Ver que as crianças, assim, têm o coping religioso como uma estratégia também de coping. E é interessante ver também como também o processo da educação pode causar um estresse ali para a criança nesse sentido. Antes de fazer essa introdução, eu tinha uma pergunta agora, mas literalmente fugiu da minha cabeça. Só pra... Tem uma... Diga, Camila. Não, eu ia te perguntar, porque eu li seu mestrado e eu vi que quando você falou de crianças, você colocou um quarto estilo, né? Delas terem comportamentos buscando que isso gere alguma intervenção. Você pode explicar um pouco pra gente? Intervenção? Será que não tem a ver com a questão da intercessão? Isso, desculpa, eu usei a palavra errada. Porque a escala, a gente, através das análises fatoriais, enfim, a gente viu que tinha 3 fatores que a gente chama fatores latentes na escala, né? Seria a crença no suporte em Deus, que seria o maior número de estratégias, que é muito parecido com essa ideia que eu falei antes do coping religioso em geral, né? Que é se sentir amparado, se sentir cuidado. A gente tem um fator de intercessão, que tem a ver com as orações, com pedir para alguém fazer oração, ou ela própria, né, fazer esse pedido de rezar, de orar. E o terceiro, que seria a busca da instituição religiosa. Então, pode ser tanto conversar com alguém, buscar o pastor ou o líder da sua instituição religiosa, quanto fazer leituras de materiais, de histórias bíblicas ou de livros considerados sagrados para aquelas pessoas. É importante dizer, assim, esses 3 grupos de estratégias, a gente teve eles porque é o que a escala mede, né? Então, a gente tem uma limitação de instrumento. Então, essa escala, ela tem esses grupos de estratégias, então foi que a gente conseguiu alcançar. Mas é claro, assim, que, por exemplo, essa busca pela instituição religiosa, ela acontece muito menos na infância do que acontece com os adultos. Sim. Então, as crianças pontuaram muito mais alto em estratégias como se sentir cuidada, se sentir protegida, confiar que tem alguém olhando por elas. Então, são estratégias mais comuns, né, entre as crianças. Eu gosto muito de contar ainda, dentro desse processo da pesquisa do mestrado, que muita gente me pergunta, mas por que você foi estudar isso em crianças, né? Assim, por que estudar coping religioso com crianças? Qual o sentido disso? Então, eu gosto de contar a história de como é que a gente chegou nesse tema. Quando eu fui fazer mestrado, junto com o professor Jorge Sarria, lá na URGS, o grupo de pesquisa estava iniciando uma pesquisa sobre bem-estar na infância. E a gente estava na época de escolha das variáveis, escolha dos instrumentos, foi bem quando eu cheguei no grupo. E o professor Jorge, muito sábio,
a gente estava fazendo essa pesquisa em parceria com outros, na época, 14 países. Hoje, mais de 30 países já participaram dessa pesquisa. E aí, a gente tinha um instrumento comum, que eram variáveis comuns, que iam ser avaliadas em todos os países, e a gente poderia acrescentar variáveis nossas. E o professor Jorge, já muito experiente, ele falou para o grupo, né? Falou para a gente, pessoal, a gente não pode avaliar bem-estar no Brasil sem levar em consideração os aspectos de religiosidade e espiritualidade, porque a gente tem uma porcentagem da população muito grande que acredita em algo, que confia em alguma coisa, então a gente precisa acrescentar aqui para a nossa realidade variáveis de religiosidade ou de espiritualidade. E aí a gente se deparou com um bom problema, e foi, tá, mas como avaliar isso em crianças, né? Era uma pesquisa quantitativa, quer dizer, ia ser feito um instrumento, um questionário para as crianças. Então, como que a gente ia avaliar aspectos de espiritualidade? A gente se deparou com esse dilema, né, esse bom problema. E aí nós fomos fazer um grupo focal com crianças, quer dizer, a gente foi conversar com as crianças para perguntar para as crianças o que para elas era espiritualidade e como é que a gente poderia acessar isso. Porque a gente realmente, enquanto adultos, pesquisadores ali, a gente ficou na dúvida. O que a gente poderia fazer nesse sentido? E aí, nesse grupo focal, nessa conversa com um grupo de crianças, foi que surgiu a ideia do coping religioso. Porque a gente perguntou para as crianças, para vocês, qual é a diferença entre ter ou não ter espiritualidade? E aí elas traduziram práticas religiosas, porque para a criança é tudo muito concreto, então elas ligaram essa palavra mais abstrata na questão de práticas religiosas, crenças religiosas, então fé em alguma coisa, e um terceiro elemento que surgiu foi justamente o coping religioso. Porque as crianças nos falaram, a gente vê que quem acredita consegue passar por situações de maneira diferente, por situações difíceis. E aí elas nos relataram, por exemplo, quando meu avô estava doente, eu fiz oração e me senti melhor. E foram as próprias crianças, a partir dessa conversa, que nos chamaram a atenção para a importância de investigar e de conhecer um pouco melhor essa questão do coping religioso. Interessante, né? A forma como foi através delas, né, que surgiu essa ideia. Só para fixar isso para mim aqui, então, esses 3 estilos, não sei se eram estilos, mas estratégias, né? Eu acho que esse é o nome que foi designado. É sentir amparado, né? De uma maneira talvez resumida, a primeira. E a segunda é a interseção. Eu tava um pouco na dúvida entre a primeira e a segunda. Seria que a primeira ela é uma sensação, é uma percepção de que coisas ruins não vão acontecer porque tem alguém ou algo que olha para mim e por mim, e a interseção é algo aconteceu e eu peço para que alguém ou algo intervenha. É isso? A diferença é que um previne de acontecer e o outro ajuda a ter um desfecho positivo? É que eu fiquei um pouco confuso. Nessa escala específica que eu estou pensando agora, e aí a gente tem alguns instrumentos que vão acrescentar algumas funções ou alguns outros tipos de estratégias possíveis. Mas pensando nessas 3, a gente tem, dentro do grupo de intercessão, necessariamente essa questão de interceder, de pedir. Então, de buscar, de orar, ou de pedir para alguém fazer uma oração por você. Então, é uma estratégia bem específica de intercessão. No primeiro grupo, a gente tem estratégias morais, a gente chama de reavaliação cognitiva, né? Então, assim, a pessoa está reavaliando o problema a partir da lente da fé, a partir da lente da religiosidade. Então, ela olha para o problema e ela se vê cuidada, ela se vê amparada, deixa eu pensar, pegar mais um outro exemplo. Ela pensa no que a fé religiosa diz sobre aquela situação, ou o que a religiosidade dela, a religião ensina sobre passar por aquela situação.
Então, acho que tem mais a ver com essa sensação, mas também com o aspecto cognitivo de interpretação da situação, do olhar para a situação. De dar um sentido para aquela experiência. Isso. Entendi. Isso. Eu tava com a percepção distorcida, então, de que era uma sensação de percepção de que algo, por eu ter uma prática religiosa, ou por alguém olhar por mim, coisas ruins tendem a acontecer menos. Entendi. Tem outra. Nós fizemos todas as perguntas do roteirinho que a gente fez. Você gostaria de acrescentar algo que a gente não tenha perguntado? Não sei, eu acho que a gente foi por todo o caminho assim, mais importante, né? O que é coping, essa diferença do coping positivo e negativo. Acho que a gente deu bastante exemplo prático, né? Para as pessoas poderem acompanhar e saberem um pouco mais do que a gente está falando. Tem a pesquisa da pandemia, a pesquisa das crianças. Eu acho que a gente conversou bastante, assim, né? Abrangeu bastante do tema. E é importante esse tema, né? Até para que, pensando assim, a gente trabalha dentro da clínica, tem algumas pessoas que nos ouvem que são psicólogos que trabalham dentro da clínica, tem pessoas que não são da área da psicologia que nos ouvem, e enxergar as maneiras diferentes de coping, né? E principalmente nesse aspecto religioso. Ver também que não necessariamente um estilo ele vai estar associado com indicadores negativos, Sim. né? Ter esse cuidado de analisar bastante o contexto, a especificidade da situação, do próprio indivíduo. Então, foi uma conversa que para mim foi muito interessante nesse sentido, bastante clarificou muita coisa. Sim. Que bom, Júnior. Eu acho que nesse sentido que você está falando, é sempre importante a gente lembrar, né, que há muitas possibilidades de estratégias de coping. Então, assim, no geral, elas não necessariamente são religiosas. As pessoas, elas lidam com problemas de diferentes maneiras. Mas, por a gente estar em um país em que a religiosidade ela é muito presente, enquanto profissionais de saúde, é importante a gente também estar aberto para essa possibilidade de enxergar nas pessoas e até, talvez, de ver como que ela está enfrentando ou como ela está lidando, melhor dizendo, né, com essa situação e poder ver o papel da religiosidade, da fé para essa pessoa. Que mesmo a pessoa sendo religiosa, para o contexto de atendimento, seja médico, seja clínico, seja psicológico, enfim, independente do profissional que está atendendo, que não apareça esse aspecto da religiosidade ali. Enquanto que para outras pessoas, talvez seja fundamental falar sobre isso, pensar sobre isso. É uma lente importante, né, com a qual ela está olhando para a situação que ela está vivendo. Então, acho que é importante a gente estar atento para essas possibilidades. Principalmente no país que a gente vive, né, que nem você falou, é bastante ligado à religião e à religiosidade. Perfeito, e especialmente que por mais que a gente vive num país tão rico culturalmente e de maneira religiosa, a gente percebe que às vezes na clínica esse tema fica um pouco esquecido. Então eu achei muito interessante, eu gostei muito das suas contribuições, porque a gente precisa entender melhor a respeito, e sem essa questão de ser muito, como que eu posso dizer, muito rígido, do tipo, esse tipo vai ser ruim, esse tipo vai ser bom. Não, a gente precisa entender o paciente, a religião dele, como que ele lida com as coisas. Então, perfeitas suas colocações. Foi uma grande contribuição e eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Até para a pessoa também que talvez, né, tá assistindo entender que a religião também pode ser uma forma de ajudar, de coping, né? Porque na minha cabeça ficou assim, não só de coping, mas no sentido de enfrentamento ali. Agora tô tendo essa palavra, mas como eu entendi como também um preditor ali de qualidade de vida, né, de bem-estar. Então foi muito interessante. Agradeço novamente a você ter contribuído com esse assunto pra gente e pra quem que tá ouvindo. Muito obrigado novamente por você disponibilizar seu tempo.
E foi bastante rico saber de todas essas coisas e como elas interagem entre si. Agradeço vocês. Se eu puder só ainda acrescentar uma coisa que me veio assim, talvez possa ser interessante, é que a gente tem na literatura esses autores que mais publicam, né, que são referência na área do coping religioso. Tem um artigo muito interessante em que o Pargamet, ele nos chama a atenção para o que ele chama em inglês de red flags, que são bandeiras vermelhas. Então, são alguns perigos, quando a gente vai pensar no coping religioso, na religiosidade, que tem que chamar a atenção, por exemplo, de um profissional de saúde. Então, dentro desses red flags, né, dessas bandeiras vermelhas, tem algumas questões do que a gente falou aqui, que são esses conflitos que podem surgir, então, o quanto que isso está mexendo ali, que está envolvido na vida da pessoa, né, o quanto isso está contribuindo ou não. Então, a gente está sempre atento a isso. Ele traz outras questões como fanatismo religioso, enfim, mas dentro da área do coping, um sinal de alerta, né, para a gente estar atento o quanto que aquela pessoa ela pode estar mexida, envolvida num processo de coping religioso, mas que aquilo talvez está mais voltado para se sentir mal, né, tá mais puxando ela para um outro lado que não seja a saúde mental. Sim. Então, só para citar essas bandeiras vermelhas aí que eu acho interessante. Perfeito, né? Inclusive, a gente teve o episódio com a Camila. Sim. E a gente abordou um pouco esse aspecto de perceber quando a religião ela começa a trazer algum tipo de prejuízo, né? Eu acho que mais no sentido da religiosidade, né? Da forma como a pessoa está se relacionando ali com a religião. Legal. Muito bem, muito obrigada, Camila, Júnior, pela oportunidade, poder trazer esse tema que eu gosto muito de estudar e de conversar sobre também. A gente que fica muito feliz com a tua presença e a gente espera ter uma outra oportunidade de conversar com você novamente. Obrigada. Fico ansiosa aí para ver o resultado desse trabalho de vocês. Legal. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. A gente está encerrando nosso bate-papo aqui desse podcast. A gente se vê numa outra oportunidade falando de psicologia em geral. E é isso. Tchau, tchau.